Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. O nosso assunto a tratar hoje, nessa postagem, será sobre a crise do sistema colonial no Brasil. A situação de Portugal, no contexto internacional do século XVIII, era delicada. Pioneiros do processo de colonização da América ao lado da Espanha. Os portugueses passaram a enfrentar a concorrência de potências em ascensão, por exemplo, como Holanda, França, Inglaterra. Os problemas econômicos de Portugal levaram a coroa a impor uma política de aperto fiscal por meio de medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Entre os colonos, a insatisfação com a metrópole só aumentava, gerando uma grande instabilidade nas relações com Portugal e um ambiente propício para o início da crise do sistema colonial. Na América Portuguesa, os primeiros movimentos que propuseram uma ruptura com a metrópole tiveram em comum os fatos de terem alcance somente regional e de terem sido inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Deles participaram diferentes grupos sociais. Em Minas Gerais, setores privilegiados da capitania. Na Bahia, principalmente grupos populares, incluindo pessoas escravizados. A crise portuguesa se aprofunda. A rivalidade entre potências europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra caracterizou todo o século XVIII, com destaque para a disputa entre a França e a Inglaterra. Enquanto os ingleses conquistavam vantagens no mundo ultramarino, os franceses exerciam influência sobre outras monarquias europeias, como a Espanha. Enquanto foi possível, a coroa portuguesa se manteve neutra nesses conflitos. Porém, pressionada desde a metade do século XVII, vinha se aproximando da Inglaterra e assinando tratados comerciais que beneficiavam a nação britânica. A dependência da economia portuguesa em relação à Inglaterra
se aprofundou com a assinatura do Tratado de Mézion, em 1703. O acordo estabelecia o fim de qualquer restrição à entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecido ingleses em Portugal. Em outras palavras, o tratado abria os mercados portugueses e ingleses à circulação desses produtos. O Tratado de Mézion foi prejudicial para a economia portuguesa, porque o volume de tecidos importados por Portugal era muito superior à quantidade de vinhos importada pela Inglaterra. O resultado dos vários tratados desiguais firmados entre os dois países foi o crescente déficit comercial do Reino Português. Além disso, no século XVIII, a Inglaterra passava pelo processo de industrialização e desejava expandir a liberdade de comércio entre várias regiões do mundo para ampliar o consumo de seus produtos, conquistando novos mercados. A América Portuguesa e outras colônias eram vistas como potenciais mercados consumidores almejados pela coroa inglesa. Contudo, o pacto colonial tornou-se um grande obstáculo para o reino britânico, pois proibia as relações comerciais das colônias com outras nações que não fossem a metrópole. A resposta da coroa portuguesa foi reforçar ainda mais o controle sobre sua colônia americana, proibindo o comércio com outras nações. As poucas manufaturas de tecido que existiam no Brasil foram fechadas em 1785, só restando as que produziam tecidos grossos de algodão, destinado à vestimenta dos escravizados. A intenção era enquadrar a colônia nas regras rígidas do Pacto Colonial. A partir da segunda metade do século XVIII, com a queda na produção aurífera em Minas Gerais, os problemas econômicos do governo português agravaram-se. Diante disso, um conjunto de medidas foi tomado pelo rei, o Marquês de Pombal, visando reforçar o controle sobre a colônia, gerar mais recursos para os cofres do reino e superar as crises. Aí está, mais um vídeo, mais um material, mais um conteúdo para ser estudado sobre a crise, sobre o Brasil, sobre a colônia. Então ficamos por aqui. Eu realmente agradeço de coração e até o próximo vídeo.
Escrevam, não esqueçam de escrever. Muito obrigado e até já.